Certo. Bom, então, nós temos um exemplo de um serviço ambiental, a agricultura, que depende da fertilidade do solo. Se o agricultor não pensa na fertilidade do solo, por exemplo, sai plantando ano após ano, normalmente a fertilidade tende a diminuir, porque os nutrientes do solo vão acabando. Então ele está interessado que o ecossistema mantenha a fertilidade do solo. Esse é o serviço direto. Mas, para manter a fertilidade do solo, tem vários outros serviços ecossistema, os que a gente chama de indiretos, que vão, os serviços de suporte, que vão influenciar a fertilidade do solo. Por exemplo, controle da erosão. Se o solo ficar exposto e for erodindo, os nutrientes vão todos embora também. O solo vai se compactando e vai perdendo a fertilidade. A ciclagem dos nutrientes, eu já acabei de falar dos nutrientes. Muitas comunidades tradicionais, eles têm esse sistema de coivara, que você desmata uma área, planta, depois de um tempo você abandona a área, deixa a natureza se recuperar, ou planta algum tipo de planta de adubação, para voltar só mais na frente, depois que os nutrientes já se recuperaram. Se você só retira do solo, acaba a fertilidade. A água, porque se não chover, as plantas não conseguem crescer. E a biodiversidade do solo também. Dentro do solo nós vamos ter as minhocas e vários outros micro-organismos, que de repente se você solta um pesticida daqueles bem fortes, você mata tudo e a fertilidade do solo fica comprometida, não consegue fazer a ciclagem dos nutrientes. Então vocês veem como é que tem um tanto de processos por trás para chegar no serviço ambiental direto. Se você causa algum dano aqui, você diminui aqui e acaba levando a prejuízo para a agricultura. É importante a gente pensar que nos ecossistemas, como um sistema, os processos estão bem conectados uns com os outros, né? Certo? Então vamos ver agora um outro exemplo. Aí nesse exemplo eu que vou querer perguntar para vocês. Vamos pensar na pesca. Quais que vocês acham que podem ser os serviços ecossistêmicos que são necessários para a pesca, que são importantes para a pesca? Vocês podem dar algum exemplo? Vamos pensar. Qualidade da água. Uhum. Uhum. A biodiversidade que envolve o ecossistema do produtor de bichos. Aham. Respeitar, por exemplo, a biacena. O ciclo de reprodução dos peixes seria isso. Uhum. Quem tem mais? Eu acho que a própria ciência ela pode contribuir com a oceanografia, né? No caso dos peixes marinhos, né? A pesca marinha. Tem que ter um estudo para poder ter a preservação dos mares, por exemplo. Os peixes marinhos. Certo. Quais são os lugares de reprodução, né? Como é que está o estoque de peixe. Uhum. Alguém tem mais alguma? Cadeia trópica, né? Cadeia? Trópica, né? Trópica, sim. Como que a cadeia da alimentação do peixe, até o final, exatamente. Acho que é bem interessante, vocês falaram vários. Às vezes é difícil da gente falar assim, qual que é o direto e qual que é o indireto. Porque, na verdade, está bem interagido. Eu vou trazer um exemplo assim, baseado nesse artigo aqui, que é o mesmo artigo que eu mostrei o exemplo anterior. Esses autores, eles proporam, né, uma forma de organizar, que seria assim, num caso uma pesca, alguns dos serviços diretos seria reposição dos estoques de peixe, porque se você vai pescar, você tem que ter mais peixe. Vocês falaram mais ou menos nesse sentido também, muitos de vocês. A estética da paisagem ribeirinha, no caso se nós formos pensar na pesca recreativa, turística, como uma atividade econômica, se você chega num lugar que já está todo destruído, você perde esse apelo, né? E a questão do acesso ao rio, porque você tem que ter uma forma de chegar no rio, por exemplo, um arpoadouro, que nem toda margem de rio é apropriada para você ter acesso, às vezes são alguns lugares específicos. E desses serviços diretos, nós teríamos serviços indiretos. Eu acho que vocês já falaram alguns, né? Por exemplo, para reposição do estoque de peixe, vocês falaram qualidade
qualidade da água, vocês falaram a questão da reprodução, da cadeia trófica. Então, vocês mostraram bastantes aspectos. Que eu coloquei habitat, que seria a cadeia trófica também, né, e o ambiente onde o peixe vai viver. Para a estética da paisagem ribeirinha, o que seria um serviço indireto que vocês acham? As margens, né? A preservação das margens. Das margens do rio, isso mesmo, a vegetação ripária, né, na margem dos rios. As matas ciliares. Exatamente. Mata ciliar e vegetação ripária é mais ou menos a mesma ideia, né? Essas na margem dos rios. Até para preservar as nascentes também. Né? Isso, também, exatamente. E o acesso ao rio? Que serviços ecossistêmicos que seriam esses? Infraestrutura, né? Hã? Infraestrutura, o acesso, viabilizar o acesso. Aham. Isso, mas aí seria já é a obra humana, né? E a parte dos ecossistemas, da natureza, onde que entra nisso? Alguém tem alguma ideia? Acesso. É algo que nem sempre a gente pensa, mas às vezes quem vive na pesca vive isso, né? Uma questão é a estabilidade das margens. Se você não cuida da erosão das margens, dos bancos, dos barrancos dos rios, você pode fazer um arcoadouro que de repente vai desmoronar e vai tudo embora. Isso está relacionado à vegetação ripária. Você tira a vegetação da margem do rio, o rio vai desbarrancando e você perde os acessos. E o nível da água também. Você faz um pier ou um ancoradouro num nível, de repente o nível da água diminui ou aumenta e você perde a estrutura que foi feita. Então a gente pode pensar. Então vocês veem que tem vários serviços diretos, teria outras maneiras de organizar isso. Isso é um exemplo dos autores, né? Mas que dá para a gente pensar como que um está conectado com o outro. E acho que foi interessante, vocês deram uma percepção interessante de cada um dos serviços que estavam envolvidos. Uma referência teórica que eu acho que é muito importante para vocês e que eu coloquei os links aqui para o acesso, tanto em inglês o original e o resumo em português, é a avaliação ecossistêmica do milênio, que ela foi realizada pelas Nações Unidas, começou em 2001 e terminou em 2005. E ela teve um marco teórico que foi publicado em 2003. Primeiro fez um marco teórico para saber como que entender os serviços ecossistêmicos e depois fez um estudo aplicado para saber como que era a situação do ambiente no mundo, que terminou em 2005. Além de ter sido um momento importante assim, que direcionou muitos recursos para estudos sobre os ecossistemas e a relação do ecossistema com o ser humano, eu acho que uma das, talvez mais importante, pelo menos para a nossa aula de hoje, é que não foi só um estudo científico. Reuniu comunidade, tomadores de decisão, cientistas de diferentes áreas e colocou todo mundo junto para pensar assim, olha, sei que cada um tem uma formação, cada um tem posicionamentos ideológicos diferentes, mas a gente precisa chegar num consenso mínimo sobre os serviços ecossistêmicos. Então, é um assunto muito importante. Então, além do avanço teórico, ele também foi um momento de consenso, de tentar chegar num consenso sobre coisas que, na comunidade científica, que, em geral, consideram-se adequadas para estudar os serviços ecossistêmicos. Então, é importante tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista da história do planejamento e da sociedade. Então, por exemplo, um dos pontos de consenso é qual que é a diretriz, o que a gente quer em relação aos serviços ecossistêmicos. Então, a ideia era buscar a sustentabilidade desses recursos, quer dizer, atender as gerações presentes e futuras. Então, a ideia é manejar o meio ambiente, ou seja, ter um planejamento ambiental, uma gestão ambiental, para melhorar o bem-estar social. Isso foi um consenso. Com disponibilidade para gerações futuras e tentando manter uma certa estabilidade desses serviços. Já que o ser humano precisa, tentar evitar situações de escassez ou situações de desastre. Às vezes
você tem um fluxo de água. Quando é pouco, tem seca. Quando é muito, causa inundação. Então a ideia era tentar fornecer na medida adequada para aumentar o bem-estar social. Então esse é como se fosse assim, um produto do consenso da avaliação dos ecossistemas do milênio. E aqui a gente dividiu entre direto e indireto, né? Durante essas discussões da avaliação ecossistêmica do milênio, os diretos foram divididos em 3, que seria provisão, regulação e culturais. E o indireto é aquele de suporte, que aí é o que dá a base para que os diretos aconteçam. Então, esse é mais ou menos o esquema conceitual que foi acordado. Lógico, isso partiu de diversos estudos anteriores, de cientistas que trouxeram, e esse foi considerado um que fosse mais adequado. Provisão é aquele que a gente consome o recurso. Então, alimento, água, lenha, fibras, princípios ativos das plantas, recursos genéticos, é algo que, se você consumir demais, ele acaba, né? Não fica mais disponível. Então, é um bem de consumo. A gente poderia falar mais ou menos nessa que é a ideia. Poderia ser, o recurso às vezes é renovável, às vezes não é renovável, mas a gente consome de uma maneira geral. Os de regulação são mais essa condição geral do ambiente que é importante para desenvolver as atividades. Por exemplo, o clima, o controle de doenças, por exemplo, de vetores de doenças no ambiente, as enchentes, os desastres naturais, se a água, a qualidade da água, a purificação do ar, o controle da erosão, que eles mantêm o ecossistema funcionando de uma maneira geral, e para a gente fazer as atividades a gente precisa dessa regulação. E os culturais, eles são mais abstratos, mas eles têm a ver com a questão da relação do ser humano com a natureza. Então a espiritualidade, por exemplo, diversas comunidades tradicionais têm as suas lendas, as suas crenças relacionadas ao ambiente, principalmente tribos indígenas, por exemplo. Ou então, e também paisagens notáveis de peregrinação que existem. Questão de lazer, que a gente já até conversou um pouco da pesca esportiva, seria um exemplo, né, do lazer relacionado à natureza. Inspiração, educação, pensando que vocês estão aqui, é um pouco que nós vamos fazer aqui nessa disciplina. Nós vamos fazer um trabalho de campo e vamos usar o ambiente para aprender. Então, muitas vezes é interessante preservar certos ambientes que são importantes para o aprendizado, para a pesquisa também. E os simbolismos, que é a questão da cultura relacionada ao ambiente. E tem os de suporte. Suporte seria formação dos solos, que aí é a partir de tempos assim, muito maiores, né, de centenas de anos, como que vai tendo o intemperismo das rochas e formando os solos. A produção primária, que seria justamente os nutrientes, a fotossíntese, que vai gerar nutriente para toda a cadeia dos ecossistemas, a ciclagem desses nutrientes e os processos ecológicos, a interação entre os ecossistemas, entre os diversos seres vivos e os recursos naturais. Então, se não cuidar disso, a gente perde todos os de cima. Então, essa é a importância de manter. Às vezes em escalas de tempo diferentes, mas eles são importantes para manter todos os de cima. Então, essa é a estrutura conceitual dos serviços ecossistêmicos, que normalmente, de 2005 para cá, de uma maneira geral, as pessoas têm mantido, né, os pesquisadores têm mantido essa proposta conceitual. Ela ainda é bem vigente, eu acho. No suporte ali, por exemplo, é 100% a ação humana, no caso, ou não? Ou existe regeneração? Existe. O intemperismo das rochas continua sempre, independente do ser humano, né? Embora se a gente perde o solo antes, mais do que a gente forma, no final você vai perdendo o solo. E aí você não tem onde plantar depois. Mas tem intervenção humana em todos esses itens, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Certo? Sim. O que seria princípios ativos? Princípios ativos é quando você extrai, por exemplo, pega uma planta, por exemplo, você
pode tirar a casca de uma árvore para extrair um produto que vai ser utilizado para fazer um fármaco, por exemplo. Certo? Mas só fármaco, por exemplo? Pode ser um látex cosmético. não entra no látex. No caso da borracha? Poderia ser também. Poderia se considerar. O látex, bom, normalmente o princípio ativo a gente está falando da química, mas se for para uma indústria química para produzir alguma coisa, nós poderíamos pensar nisso também. É algo que é mais processamento. Isso. Mas nós podemos pensar. Isso assim, tanto para descobrir um princípio ativo, que depois pode ser reproduzido industrialmente, como também como uma fonte constante de princípios ativos, caso você for extrair da natureza também. E os recursos genéticos? Recursos genéticos. Bom, ele pode estar relacionado aos princípios ativos, porque se de repente você extingue uma espécie, você perde a possibilidade de utilizar ela tanto para descobrir quanto para produzir um princípio ativo, por exemplo. E, além disso, os recursos genéticos são importantes para a agricultura, por exemplo. Os milhos nativos nos Andes são importantes para você poder fazer pesquisas para aprimorar a produtividade, a resistência do cultivo comercial de milho, por exemplo. Não só transgênicos, mas às vezes você pode fazer hibridizações sem mexer no gene, deixando eles cruzarem entre si, por exemplo. Mas os transgênicos é um exemplo disso também. Você pode pegar um ser vivo e misturar o gene com o outro, diretamente. É verdade. Bom, então, a partir desse conceito do que é serviços ecossistêmicos, que eu coloquei aqui do lado, né, suporte, provisão, regulação e culturais, foi discutido qual que seria a relação desses serviços com a sociedade. Que seria como que esses serviços ecossistêmicos podem gerar o bem-estar social. Essa relação é bem complexa, eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira assim, conceitual, mais simplificada. Para entender mesmo, teria que ler o relatório ou os relatórios, né, da avaliação ecossistêmica do milênio. Mas a ideia seria assim, pensar como que esses serviços, né, têm relação com a segurança, com material básico para uma vida boa, que é a ideia mais direta de recurso natural, para a saúde do ser humano e para manter as boas relações sociais. E aí nós podemos pensar no exemplo de cada um. Por exemplo, para a segurança, a ideia é que a pessoa possa viver em um ambiente limpo e seguro. Ou seja, limpo, sem poluição e seguro, que não vai acontecer, principalmente um foco de questão de desastres naturais. Viver em um ambiente que não vai inundar, que não vai desabar, que não vai ter um furacão que vai deixar a pessoa sem casa. Mais ou menos essa seria a ideia. Material básico para uma vida boa seria a questão do recurso natural propriamente dito. Você ter um recurso para você gerar dinheiro, desenvolvimento e também subsistência. Porque não adianta nada, um está ganhando muito e o outro morrer de fome, né? Então seria essas duas coisas, sobrevivência e mais. E para poder usar esse dinheiro para fazer outros projetos de vida. A questão da saúde seria manter a nutrição adequada, ou seja, ter alimentos saudáveis, evitar as doenças. Se o ambiente não está equilibrado, você tem essa veiculação de doenças que são ruins. Ter água potável, porque se você não tem água potável, provavelmente você não vai ter uma boa saúde. Manter o ar puro e ter energia para se manter aquecido ou frio. E principalmente, às vezes aqui no Brasil, a gente é um país no meio do caminho entre o tropical e o equatorial e o temperado, mas em países que vivem em ambientes muito frios, o aquecimento é algo essencial para a sobrevivência, ter energia para isso. E da mesma forma, cada vez mais, o bem-estar social em lugares que ficam muito quentes está associado, por exemplo, você ter um sistema de refrigeração. Então, ter essa energia para manter uma boa qualidade de vida em relação ao ambiente. E as boas relações sociais estão muito relacionadas aos serviços culturais, que é poder a pessoa poder expressar os seus valores, a sua cultura em relação ao ambiente.
E aí tanto questão estética, recreativa, cultural, espiritual, e um pouco que eu tinha falado para vocês dessa possibilidade de usar o ambiente para estudar, para aprender também. E todos esses 4 juntos, esses 4 blocos, quando você tem um serviço ecossistêmico que sustentam esses 4 aspectos, eles vão potencializar a liberdade e a escolha das pessoas. Porque se você não tem saúde, não tem recurso, não tem segurança, não consegue se relacionar bem com o ambiente, você também tem muito pouca liberdade de escolha, você não tem possibilidades de planejar a sua vida, de falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A pessoa vive uma situação muito limitada. Então, a ideia de manter os serviços, para manter as potencialidades básicas, as capacidades básicas, e com essas capacidades as pessoas poderem ter liberdade de escolher como elas querem levar a sua vida. Esse é mais ou menos o caminho conceitual. Sim. Mas aí gera toda uma problemática, né? E o direito à escolha e essa base você leva a um consumo maior e ao mesmo tempo um ambiente mais antrópico, né? Sim, na verdade essas escolhas vão influenciar os serviços ecossistêmicos. Essas escolhas podem ser mais sustentáveis ou menos sustentáveis. Mas, apesar de ser importante essa reflexão, também é importante essa reflexão sobre a autonomia das pessoas, a autonomia das comunidades também, de poderem escolher também. Então isso é sempre uma situação complexa. Mas é verdade, esse aspecto, eu vou entrar nisso um pouquinho mais para frente agora, adiantando um pouquinho o assunto mesmo. E uma questão importante relacionada ao bem-estar é que ele estaria inversamente relacionado à pobreza. Isso é muito fácil a gente falar só bem-estar e esquecer a questão econômica da pobreza, e que normalmente a pobreza está relacionada a baixas condições nos demais, em todos esses itens. E privação das liberdades e nas escolhas também. Então isso também tem que ficar bem claro. Só para dar um exemplo, né, nessa questão da relação de pobreza, bem-estar e serviços ecossistêmicos. A população pobre, em geral, principalmente no meio rural, ela é muito dependente dos serviços ecossistêmicos. A pessoa, ela não tem como, por exemplo, um pequeno agricultor familiar, ele depende da chuva, depende da água do rio, depende da interação entre os organismos da natureza para manter a ciclagem dos nutrientes. Então eles se tornam vulneráveis quando o serviço falta. Então isso é uma situação bem importante de manter. Além disso, tem o problema da segregação ambiental, e que a gente pode pensar tanto na área rural, por exemplo, quem tem mais dinheiro compra as áreas mais férteis, e quem não tem dinheiro fica com as áreas inférteis, quanto na área urbana. Só pensar, por exemplo, as favelas nos morros, que têm mais riscos de escorregamento, por exemplo. E é mais ou menos essa ideia, que acaba sofrendo maior risco dos desastres naturais. Tanto maior exposição, por causa da segregação, estão indo para as áreas onde tem mais risco, porque elas são as áreas melhores, já foram tomadas, quanto tem menos resiliência. Resiliência, a gente fala o seguinte: se acontecer um desastre, a população local ela tem menos capacidade de se recuperar, porque não tem dinheiro, porque não fica desamparada, né? Então, esse é um problema. E para a população rica? Já tem várias possibilidades de lidar com dificuldades de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, se faltou água em um lugar, tem dinheiro para importar água de longe. Então, sofre menos com a escassez. Pode estocar para caso de escassez, você pode pagar para fazer uma estrutura ou comprar bastante e estocar para um momento futuro de escassez, que a população pobre não tem. E pode investir em tecnologias, tanto para se proteger quanto para substituir o recurso ecossistêmico. No caso, tanto para desenvolver quanto para comprar, né, para ter acesso a essas tecnologias, que às vezes a população pobre não tem. E tem dinheiro para reconstruir o que foi destruído, que seria um pouco relacionado
questão da resiliência. Perdi a minha casa num furacão? Ah, eu sou rico, eu construo minha casa de novo. Então, a população pobre não tem, aí vai viver na rua, por exemplo. Então, é importante pensar nessa questão, como que a desigualdade social e a questão da pobreza, ela vai influenciar no bem-estar humano relacionado com serviços ambientais. Isso é um... Sim? Professor, com base nesse slide, no slide passado, sim, a gente pode entender que para que esse bem-estar ele ocorra, precisaria que toda a sociedade como um todo não houvesse um interesse escuso, né? Que é o que leva à pobreza, por exemplo. As elites, por exemplo, os ricos. Então, uma vez que todos esses recursos eles estão disponíveis, mas existe a ganância, social, vai gerar desigualdade. Isso. E automaticamente vai existir pelo menos 3 classes de populações: a classe alta, média e a classe vulnerável. Sim, mais vulnerável. Exatamente. Acho que é importante pensar isso, que a gente tem que ter uma visão crítica da estrutura social para entender como que os problemas relacionados aos serviços ecossistêmicos, com certeza. Bom, então, pensando agora num esquema mais geral, de como que isso acontece no mundo. Nós já conversamos aqui, os serviços ecossistêmicos, que são os 4, e o bem-estar humano, que são aqueles aspectos, né, que nós acabamos de conversar. Eles podem ser analisados em diferentes escalas, desde a global até a local. E essas escalas estão relacionadas umas com as outras. Então, esse esquema nós podemos pensar ele em diferentes escalas e também em diferentes períodos de tempo, em modificações em curto prazo, em longo prazo também. Além disso, existem outras redes de causa na sociedade que são importantes a gente pensar, que chamariam fatores indiretos de mudança e fatores diretos de mudança. Para pensar, justamente, você tinha comentado, né, desculpa seu nome? Raí. O Raí tinha falado que a liberdade de escolha vai gerar todo um processo que vai afetar os serviços ecossistêmicos. Então vamos pensar um pouquinho nisso agora. A diferença entre fatores indiretos e diretos é porque o direto ele causa um efeito direto no ecossistema, óbvio, né? Mas os indiretos são como se fossem assim, condições sociais gerais que vão influenciar como que a sociedade se organiza e qual que seria a demanda desses serviços também. Então seria mais ou menos o seguinte: os indiretos nós podemos pensar a quantidade de pessoas, o comércio, a economia de uma maneira geral, a forma de organizar politicamente e de estruturar a sociedade, a ciência e a tecnologia que estão disponíveis e a cultura e a religião, que seriam os valores que influenciam as escolhas das pessoas também. E esses fatores indiretos estão relacionados a fatores diretos, são bem mais concretos. Mudança no uso e na cobertura da terra. Vai causar desmatamento, expansão da agricultura, das cidades. Introdução de espécies exóticas, poderiam pensar que vira uma praga, ou remoção de espécies, a extinção de uma espécie. Às vezes você tem a ciência e a tecnologia disponível, mas é importante saber como que você usa essa tecnologia e esse conhecimento. Tem as entradas externas, que seria mais ou menos assim, aquilo que normalmente não entraria no ciclo ecológico, mas que às vezes nós tiramos do fundo da terra, certos minerais, combustíveis fósseis, e nós trazemos isso no ambiente que vai causar um desequilíbrio. Pode ser um fertilizante na agricultura, que às vezes você tira, faz a mineração de fosfato, potássio, ou pode ser também, vai gerar uma poluição, por exemplo, combustível fóssil, e vai ser uma entrada no ecossistema. Tem o consumo e a colheita dos recursos, que aí é justamente como que a gente usa esses recursos naturais. E fora esses que são bem relacionados ao ser humano, existem processos que não são relacionados, que são físicos e naturais. Por exemplo, um vulcão entra em erupção, um terremoto acontece. Isso vai influenciar os serviços ecossistêmicos também. E que às vezes a gente tem que estar preparado para
para lidar com esses promotores físicos, que às vezes a gente não tem tanta capacidade de mudar, mas que a gente tem que se adaptar a eles. Então, a gente tem um ciclo bem complexo, e ele pode ficar ainda mais complexo, porque, na verdade, ele tem outras interações, para cá, para lá, por exemplo. Os fatores indiretos e diretos, eles influenciam também diretamente no bem-estar humano. Então, às vezes, a gente tem que pensar, uma nova área agrícola, ela vai melhorar o bem-estar humano numa certa quantidade, mas ela pode, por exemplo, impactar um serviço ecossistêmico que vai diminuir o bem-estar humano. Então, como é que vocês acham que a gente tem que começar a avaliar o que vale a pena? Para ir para cá ou para lá? Então, é o tipo de pensamento que a gente precisa ter também. Pensar que, às vezes, o desenvolvimento econômico ele é bom, mas ele também pode ter vários impactos que pode causar uma queda de bem-estar indiretamente. Então, é importante a gente pensar nessas possibilidades também. Bom, então, eu apresentei até agora o de 2003, que é o marco teórico. Eu não vou entrar muito em detalhe de como que foi o resultado da avaliação, porque, na verdade, foi de 2005. De 2005 para cá também já aconteceu muita coisa. Mas eu acho interessante essa tabela daqui, que foi um dos principais resultados, que mostra a tendência nos serviços ecossistêmicos em 2005, que eu acho que não mudou muito de lá para cá também nessas tendências, não. Então, onde tem setinha para baixo, vermelhinha, são os serviços que estão caindo. Onde tem setinhas azuis seriam os serviços que estão aumentando. E onde tem um pretinho, que na verdade é um mais ou menos, né, que está bem pequenininho, que está se mantendo mais ou menos estável. E aí eles dividiram assim, os serviços de provisão, os de reguladores e os culturais. E dentro de cada um deles teriam as categorias mais gerais e subcategorias dentro de cada grupo. Eu não vou ficar lendo um por um, porque ia ficar meio chato. Mas, em geral, só para a gente pensar, quais que estariam aumentando, já que são poucos? Seria lavouras e criação de animais, porque como está aumentando a agricultura, ela depende mais dos serviços ecossistêmicos. A aquicultura, a mesma coisa. Embora a pesca de captura nos rios está caindo, porque os peixes estão diminuindo. Mas aí você faz mais aqueles tanques-redes, ou em lagos, né? Cava um lago para fazer aquicultura, e você depende dos serviços ambientais para aquela aquicultura. E, de uma maneira geral, os outros todos, por exemplo, relacionados a alimentos silvestres, a água, o ar limpo, regulação de doenças, pragas, como que o ambiente regula a erosão, o uso do ambiente para valores espirituais, estéticos, culturais, tudo está diminuindo. Um que está aumentando, que é interessante, é a regulação climática global. Por quê? Como a gente está soltando mais gás carbônico, o oceano está absorvendo mais. Embora, na questão regional e local, nem sempre isso acontece, porque às vezes a gente está soltando muito e o ambiente não tem mais capacidade de absorver, porque a gente está desmatando, por exemplo, as florestas, destruindo os pântanos, que são estoques de carbono também. Mas o sequestro das fontes de carbono, na realidade, ele não é positivo, é negativo, né? Porque tem a acidificação dos oceanos por causa disso, né? E vai ter problemas depois, exatamente. Vai piorar outros serviços ecossistêmicos, como a questão dos ambientes de recifes de corais, que são importantes para os peixes, vai ter menos pesca, tem toda essa cadeia também. É importante de lembrar isso mesmo. Isso aí que ele falou, o professor citou. Eu fiz uma viagem para Natal e quando você é a lazer, você vai para o meio do oceano e tal, para curtir, existe uma fiscalização intensa com relação aos recifes de corais, para que sejam intocáveis. Eles não deixam tocar nos recifes de corais, não deixam. Eles são importantes tanto para os peixes, quanto também tem um potencial turístico muito grande, que normalmente, às vezes pode até não ter no momento, mas a gente pensa em preservar para poder utilizar no futuro também. Bom, e agora sim, que eu
já mostrei o conceito, vamos tentar pensar algumas questões práticas. Nós estamos numa situação de planejamento ambiental. Então, o que a gente procura num planejamento ambiental? Um item seria procurar manter os ecossistemas saudáveis. Porque com essa ideia, ecossistema saudável gera serviço ambiental, não é isso? Que seria o quê? Sustentável, que eles conseguem se manter ao longo do tempo. Um ecossistema que não vai se desestruturar em qualquer variação do ambiente. Uma outra maneira de pensar seria ecossistemas íntegros, que seria assim, como que seria um ambiente natural intocado pelo ser humano? E a gente usa ele como referência, para saber como que o ambiente, do jeito que ele está hoje, se ele está muito degradado ou não. E a gente coloca o íntegro como se fosse uma meta para ser alcançado. E uma outra maneira seria a maximização dos serviços ambientais, que é um pouco que a gente está discutindo. Como a gente pode manejar o ambiente para ele fornecer esses serviços ecossistêmicos ou ambientais, né? Para melhorar o bem-estar humano. E é lógico que esse de cá, ele vai depender do contexto cultural, ecológico, geográfico. O que é um serviço útil numa situação pode não ser tão útil assim numa outra situação. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Por exemplo, vamos supor que nós estamos pensando nos serviços ecossistêmicos de um lago, num parque. O parque tem visitação turística. Para a população que visita, para os turistas, um lago que a gente chama de oligotrófico, ou seja, limpinho, água branquinha, sem nenhum nutriente, né? Talvez ele seja mais bonito, mais legal para nadar. Só que pode não ser o contrário, um eutrófico, que seria com muitos nutrientes, ele pode ser melhor para a biodiversidade, para ter alimento para os peixes, por exemplo. E aí, qual que é o gestor do parque? O que ele vai privilegiar na história? É o potencial turístico para ter a visitação no parque ou é a biodiversidade? Então é um jogo que pode mudar de lugar para lugar. Mês passado eu fui numa cidade que chama Lagoa da Prata. Eles têm uma lagoa muito bonita, fizeram uma orla de areia turística e tudo, mas é proibido entrar na água, porque eles querem preservar o ecossistema do lago. Então eles fizeram uma escolha, né, que poderia aumentar o turismo, a visitação, se as pessoas pudessem nadar no lago. Então é uma escolha que eles tiveram que fazer. E tem uma dessa daí também, que o professor falou, em Tocantins, que ela é preservada, mas assim, é permitido o lazer, porém quem entra na água não pode tocar o fundo, para não poluir. Para manter Se tocar o fundo, polui a água, e aí desequilibra aquele ecossistema. Isso é muito comum em Bonito também, né? No Mato Grosso também tem esse tipo de manejo. É um jeito de tentar conciliar, né? Vamos pensar em um outro exemplo. Um ecossistema úmido, por exemplo, um pântano ou um mangue, numa área poluída. De uma maneira geral, quanto maior a produtividade desse ecossistema, quanto mais matéria orgânica ele tiver, maior é a capacidade de remoção de nutrientes, de poluentes. Os mangues, os pântanos, eles têm muito essa função de que os organismos eles vão decompondo a poluição. Só que nem sempre o máximo de biodiversidade é o máximo de produtividade, de decomposição da poluição. Então, essa escolha de que se a gente vai privilegiar essa capacidade de depurar a poluição ou se vai procurar manter a biodiversidade, é mais ou menos essa escolha que a gente teve aqui em cima, né? Mas num contexto um pouco diferente. Então, para vocês pensarem assim, em contextos aplicados, nem sempre é fácil a gente fazer as escolhas dos serviços ecossistêmicos. Bom, esse era mais ou menos o conteúdo que eu queria passar de serviços ecossistêmicos para vocês. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário relacionado a essa parte? Então agora nós passaríamos para a parte de valoração. Passar para vocês agora um conteúdo um pouco conceitual, mas mais entrando nas técnicas agora, para nós pensarmos um pouquinho nisso. Primeiro, quais são os contextos, por exemplo, que costumam acontecer a valoração de serviços ecossistêmicos?
de decisão. Um gestor, ou um político, ou um presidente de uma empresa, ele quer saber o custo-benefício de uma intervenção relacionada à gestão do meio ambiente. E um conceito importante é o que a gente chama de externalidade. Que internalidade é aquilo que normalmente a gente já tem nas planilhas de custo. Externalidade é o que a gente ainda não incorporou. Por exemplo, muitas vezes a gente está acostumado a jogar poluição nos rios e não ligar para isso. Só no momento que isso começa a dar prejuízo, que a gente pensa, isso era uma externalidade, agora a gente tem que internalizar isso dentro do nosso custo-benefício. Pensando tanto no governo, quanto às vezes numa empresa também, né? Pode ser em diferentes contextos. Outra questão muito comum é no licenciamento ambiental de um empreendimento. Porque precisa pensar qual que é o custo das medidas de mitigação, ou seja, para diminuir o impacto ambiental, ou de compensação. Por exemplo, você causou um impacto ambiental, mas você fala, não, eu estou causando, mas eu estou fazendo uma outra coisa para melhorar o meio ambiente. Como que a gente compara tanto o custo dessas medidas com o custo do dano ambiental, da perda do serviço ambiental, né? Acho que a gente pode citar nessa letra B um estudo de longo prazo que gerou em torno, por exemplo, tanto da ação do governo, do executivo paulista, né, de São Paulo, cerca de mais de 10 anos e depois, aliás, no privado foram mais de 10 anos, parece que depois no governo estadual, o setor público, a iniciativa privada foram mais de 6 anos também, que foi o Rodoanel, né, que custou 5 bilhões. Tem o custo e é interessante você pegar, depois ver assim, quanto que foi utilizado para a construção e quanto que foi utilizado para as medidas de impacto e mitigação ambiental. Às vezes é muito menos do que isso. É interessante, existem alguns estudos, por exemplo, para a hidrelétrica, que mostram essas avaliações também. Outra situação também muito comum é para cálculo de multa e de indenização por crimes ambientais. Alguém causou um dano ambiental acima do permitido, e aí o órgão ambiental, ou um juiz, ou o Ministério Público vai querer calcular quanto que a pessoa tem que pagar por essa perda do serviço ambiental. E para as políticas de pagamento por serviço ambiental, que é algo que está se desenvolvendo, ainda não existe, a gente pode falar que nós ainda estamos amadurecendo essas políticas, elas não têm um formato ainda totalmente eficaz, mas que é muito interessante você fazer incentivos econômicos para modificar as escolhas das pessoas em relação às escolhas que impactam o meio ambiente. Então, são alguns dos contextos que a gente pode fazer a valoração, mas não é fácil. O trabalho com isso não acontece mesmo, é uma briga. Exatamente. Porque é justo o que o mercado quer pagar. Exatamente. É uma briga muito grande. E aí tem as influências políticas, negociações, tudo mais, é verdade. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta assim, primeiro, por que sintetizar em valor monetário? Por que seria útil? Primeiro, para tomar decisão. A gente tem que saber, por exemplo, a gente tem recursos escassos, pensando na questão econômica. Dinheiro, ele é escasso, e a gente precisa alocar em investimentos diferentes. Inclusive, assim, eu vou querer investir em tratamento de esgoto ou em criação de unidade de conservação. Qual que vai ser mais importante, vai trazer mais benefício para a sociedade, né? Quando a gente consegue reduzir tudo a termos econômicos, que seria a situação ideal para o tomador de decisão, aí ele olha assim, custo-benefício desse é isso, daquele é isso, daquele é isso, então eu vou escolher esse. Nem sempre a gente consegue chegar nisso, mas o sonho do tomador de decisão é essa. Justamente para poder avaliar o custo-benefício de cada medida, né? Se vai ser prejuízo ou benefício você fazer tomar uma determinada medida. E também relacionado a isso é o que a gente chama de trade-off, que é justamente o que a gente pensar assim, se mudar um padrão, se a gente fizer uma intervenção, vai ter prejuízos e benefícios. Então,
diferentes alternativas vão ter balanços diferentes. Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente já conversou sobre internalizar as externalidades, né? E um pouco permitir analisar a equidade da distribuição dos benefícios. Que aí eu usar a valoração para pensar assim, será que todo mundo está se beneficiando ou será que só algumas pessoas estão lucrando com esse serviço ambiental e outros estão sendo excluídos? Então tem muitos estudos de valoração que para mostrar essas injustiças também. E tentar permitir, tentar diminuir essas injustiças e melhorar a equidade. Outra situação importante, são já mais na área de pesquisa, é para modelar as ações dos agentes de mercado. Para pensar o que vai acontecer no futuro, as pessoas normalmente seguem o que vai dar mais lucro, principalmente as empresas. Então, se você consegue descobrir esses valores monetários, você consegue tentar pensar os cenários futuros, como as pessoas como diferentes atores vão se comportar. Um pouco relacionado a isso, é essa ética utilitarista, que é essa questão assim, que os agentes eles tomam a decisão que traga maior benefício. Agora tem gente assim, que critica essa ética e tem gente que acha que é uma ética boa, que na verdade, procurando o melhor benefício, se a gente incorporar os valores dos serviços ecossistêmicos, a gente pode planejar para chegar numa situação futura que traga o melhor benefício para todo mundo. É uma situação bem utópica, mas é uma meta que muitos economistas colocam isso. Assim, vamos tentar fazer um desenvolvimento sustentável que vai melhorar a vida de todo mundo. E principalmente é um discurso que muitos políticos têm também, né? Mas se ele não prevê as externalidades, igual já foi dito, aí vem os impactos. Né? Exatamente. Aí tem quem traz externalidades dessa, e não é fácil. Bom, e por que não sintetizar em valores monetários? Tem gente que é contra. Primeiro, eu comecei a falar para vocês que essa questão de recursos naturais ela é muito antropocêntrica. Quem defende uma visão ecocêntrica, pensa assim, olha, os seres vivos eles têm valor por si mesmos. Que ele não pode ser expresso em valor monetário. Você falar assim, então esse ser vivo aqui ele não traz lucro, não é útil para o ser humano, então vamos acabar com ele de uma vez e vamos investir só em conservar os seres vivos que têm utilidade para a gente. Por exemplo, nós podíamos pensar algo um pouco, às vezes não de maneira tão explícita, mas às vezes direciona o investimento, os recursos que vão ser utilizados. Um exemplo, por exemplo, vocês não estimariam um valor para a mãe de vocês, né? Essa questão de vender a mãe é algo assim que é... Mas, se a gente for pensar, tem um caso de exemplo que é das comunidades indígenas que elas consideram a terra como a mãe deles. Então, um caso que é muito famoso, né, é do cacique Seattle, que o governo americano propôs para comprar as terras deles, da tribo, e ele falou, olha, a terra é a nossa mãe, a gente não pode vender essa terra. E aí criou todo um impasse, um conflito, e aí meio que impôs os índios ficarem numa reserva e ceder no meio da guerra, né, no problemas lá que a gente tem todos os filmes de faroeste relacionados a isso. E isso foi em 1885. Eu queria trazer isso um pouco para o Brasil. A gente tem os índios da etnia Guarani Kaiowá, que não sei se vocês lembram, há uns 5 anos atrás apareciam bastante na imprensa por causa dos genocídios que aconteceram, assassinatos. Aqui é o Mato Grosso do Sul, eles têm vários acampamentos, muitos deles não têm terra ainda, e tem muito conflito com os pecuaristas. E enquanto lá o cacique Seattle, a tribo dele, via a terra como a própria mãe, eles veem a terra como uma extensão do corpo, no sistema de cultura e de simbolismo deles. Então, você vender a terra ou perder, no caso, ser expulso da terra, é como se você estivesse perdendo uma parte do seu próprio corpo. Isso para eles, embora eles sejam uma tribo pacífica, isso leva eles a se revoltarem, a fazerem acampamentos no meio das propriedades agrícolas, querendo retomar a terra, e aí gera todos os conflitos também.
Então, por que não sintetizar, tentando chegar num consenso, assim, por que não sintetizar valores monetários? Eu falei da ética utilitarista e tem a ética não utilitarista. Que seria, existem valores, por exemplo, éticos, culturais, que não podem ser valorados. A gente não está disposto a vender, a dispor desses bens, né, desses símbolos. E isso varia de cultura para cultura, e de período histórico para período histórico. Então, se nós podíamos pensar assim, se reduzisse tudo a dinheiro, pode ter o que a gente chama de falhas de mercado, que é, por causa dessa venda e compra, pode ser que alguém vai ficar sem nada e vai morrer, por exemplo. Então, na avaliação ecossistêmica do milênio, propôs assim, que tudo bem, mecanismos econômicos são interessantes, mas tem que estabelecer padrões mínimos de segurança, por lei ou por esquema de decisão, para assegurar a subsistência, sobrevivência, um bem-estar mínimo para todo mundo. E o além desse mínimo, aí pode entrar dentro do sistema econômico. Esse foi mais ou menos o acordo, a diretriz que a ONU resolveu tomar em relação a isso, juntando todo mundo. Então, por exemplo, considerar direitos humanos, limites de poluição, que seriam padrões mínimos que esses não dá para negociar. Essa é mais ou menos a forma como a gente caminha da valoração para a gestão, para o planejamento ambiental de serviços ecossistêmicos hoje em dia, nas legislações, por exemplo, né? Então, esse caminho é importante. Vamos ver quanto tempo tá. Nós temos um tempinho. Eu queria falar para vocês assim, qual que é o valor de um serviço ecossistêmico? Então, existe um esquema conceitual que a gente chama de valor total, que tem um valor total do serviço e que ele pode ser subdividido. Primeiro, entre valor de uso e não uso, e o valor de uso entre direto, indireto, opção. Eu vou explicar cada um desses para vocês entenderem. Primeiro, valor de uso é aquele mais fácil. A gente usa um recurso natural, então ele funciona como uma mercadoria, né? Tem o direto, que é quando a gente tem um mercado, que a gente compra madeira, compra petróleo, a gente paga pela água, pelo uso da água. E tem o indireto, que é quando... Lembra que a gente fez aquela cadeia indireta também? Que é quando o serviço ambiental ele influencia o uso direto de outro serviço. Mas aí ele tem um valor também, porque se ele acabar, a gente perde o uso direto, né? E tem um que chama valor de opção. O valor de opção é aquele assim, quanto que você estaria disposto a pagar hoje para não perder esse recurso no futuro. Então, por exemplo, vamos conservar uma área, por exemplo, da Amazônia hoje, porque a gente acha que no futuro tem uma condição, por exemplo, de descobrir princípios ativos de fármacos, por exemplo, que podem ser úteis para a humanidade, mas que hoje ainda não tem, ainda não é útil. Então vamos reservar. Ou vamos reservar uma paisagem muito bonita, mesmo que hoje ainda não tem turismo, mas a gente acha que no futuro vai ter um potencial turístico. Então você investe hoje para usar amanhã, né? Então esse é o valor de opção que a gente chama de stricto sensu. E tem o de quase opção, que é o quase opção. É o seguinte, é quando a gente ainda não sabe o potencial no futuro, mas a gente preserva mesmo assim. A gente fala assim, não sei para que isso vai ser útil, mas eu acho que vai... Vamos deixar lá que normalmente é importante a gente manter umas áreas preservadas, por exemplo, né? Que no futuro provavelmente isso vai ser útil para alguma coisa, quando desenvolver tecnologias, por exemplo. E tem o valor de legado, que é igual ao de opção, mas o de legado é para gerações futuras. E aí tem a questão do altruísmo, né? Que você está pagando hoje para algo que você nem vai utilizar na sua vida. Mas que você acha que depois que vocês morrerem, aí os nossos filhos vão poder utilizar. Então isso é uma situação bem mais indireta. Além disso, tem o de não uso. O não uso é o que a gente estava falando, que os seres vivos têm valor em si, é uma visão ecocêntrica. E é um pouco
investir hoje para que os seres vivos continuem vivos, independente do uso que a gente tenha. Vamos supor, crio uma reserva ambiental para se manter intocada. Não vou utilizar para nada, vou só para proteger a natureza. Isso assim, seria mais ou menos uma ideia para a gente pensar assim, quanto que você pagaria para que a ararinha azul não fosse extinta? Aí a gente pode perguntar para as pessoas, você pagaria quanto? É uma pergunta difícil, né? Por exemplo, quanto você pagaria para que a ararinha azul não fosse extinta? É difícil responder, né? Nem assim, de uma forma legislativa, como que você faria isso, né? Talvez é mais fácil a gente pensar, se a gente pensar em investimento público. Quanto que a sociedade considera correto o governo, usando o imposto que pagou o coletor das pessoas, utilizar para preservar a existência de um ser vivo. É uma maneira... Eu acho que o Temer conseguiria arrumar um imposto para isso aí. Aquele cara arruma imposto para tudo, né? Bom, hoje em dia existem alguns projetos, por exemplo, o ICMBio, né, Instituto Chico Mendes, para a preservação de certas espécies. Justificando agora quanto que vai ser investido ou não, é o que a gente pode pensar. Mas isso é interessante para a gente pensar estratégias de conservação, que a gente chama de espécies bandeira. Por exemplo, se a população simpatiza com a ararinha azul, pode investir recursos para criar uma unidade de conservação que vai proteger muito mais do que a ararinha azul, mas que vai proteger também. Então, cria um certo valor para isso também. Então, nós vimos todos esses itens de valor. Vocês veem que cada um deles a gente poderia estimar de uma maneira diferente. E para a gente saber o valor total de um serviço ecossistêmico, a princípio nós teríamos que explorar todas essas opções. Por isso que não é tão fácil. Tem muitos aspectos para serem explorados. Às vezes a gente consegue estimar um, não consegue o outro, aí a gente tem que falar para a pessoa, olha, esse valor não é total, tem mais coisa aí, mas que a gente não conseguiu estimar. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre os métodos. Existem dezenas e dezenas de métodos. E que eles são muito interessantes para vocês aprenderem para utilizar. Eu vou tentar mostrar alguns poucos que são mais fáceis de serem explicados. Se eu fosse explicar para vocês um modelo econômico gigantesco, a gente ia passar umas 2 aulas para explicar. Então, de uma maneira geral, nós podemos dividir eles em 4 grupos, os métodos de valorar o meio ambiente. Tem os bens com cotação de mercado, esses são os mais fáceis, o preço já está aí. Tem o de bens substitutos, que é quando você não tem um preço, mas você sabe assim, que se a pessoa não tiver aquele serviço ambiental, ela vai ter que pagar por uma outra coisa. Tem os de preferência revelada, que é o seguinte, às vezes você não tem um preço para um produto específico, um bem específico ambiental, mas você tem para outros semelhantes. Então a gente tenta fazer por semelhança. E o de preferência declarada, que é você perguntar para as pessoas. É um pouco aquele que eu te perguntei. Quanto você pagaria pela ararinha azul, para preservar a ararinha azul? Né? A gente pode dividir esses 4 itens em mais ou menos 3, que seria o mercado real, que já existe, o mercado substituto, que a gente usa preço de outros bens, e o mercado hipotético, que não existe. E a gente tenta simular como que seria esse mercado se ele existisse. Vocês podem ver que a certeza vai diminuindo de um para o outro. A valoração é fácil e é mais certa, e depois ela vai ficando cada vez mais incerta. Né? Então eu vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, o de cotação de mercado é fácil, pega o preço do mercado. Dos substitutos, tem os métodos que a gente chama de custo-benefício. Então, por exemplo, custo evitado. A gente pode colocar um preço para o serviço de fornecimento de água para a cidade, pensando assim, qual que seria o preço se a gente tivesse que implantar uma nova fonte de abastecimento? Cada vez a cidade tem que buscar mais longe a água. E o preço vai ficando cada vez maior. Então é o do custo evitado. Tem o da produção sacrificada, que é quando você tem danos às pessoas. Isso para as empresas é muito comum. Por exemplo, se o ambiente ficou poluído
e causou doenças, qual que é o custo das despesas médicas para tratar essa doença? Da licença de trabalho, né? O tempo que a pessoa não vai poder trabalhar. Então isso normalmente dentro de uma gestão ambiental de uma empresa, isso é bastante utilizado. E tem uma situação mais polêmica que é o de morte. Aí, primeira coisa que a gente pensou, poxa, vai dar preço na vida humana, então se passou desse preço vale a pena matar as pessoas? Isso é bastante polêmico. Mas às vezes se a pessoa já morreu, às vezes um juiz ele tem que calcular, por exemplo, quanto que vai ser pago de indenização. E alguns métodos que são utilizados, por exemplo, pensar o salário da pessoa até o fim, até a pessoa aposentar. Poderia ser um método. Ou ver quanto que está as indenizações de seguro de vida. Para pensar assim, quanto que poderia ser o custo da vida humana. Mas isso são situações bem específicas, tá, gente? Mas essa questão de morte é interessante isso aí, porque digamos que uma empresa causou, houve um acidente, existe, por exemplo, se for no Tribunal Superior do Trabalho ou no Superior Tribunal, né, em Brasília, um quanto indenizatório, que também não vai passar daquilo, entendeu? Isso, existe. É o quanto indenizatório. Chega só até aquilo, pela legislação pátria, não vai passar daquilo. Pois é, e aí às vezes, por exemplo, se a gente fosse pensar uma pessoa bem imoral, ela pode falar, vale a pena matar uns aqui porque eu vou ganhar um lucro com isso. Entendeu? Exatamente. Triste, mas eu vou citar um exemplo para que os colegas até entendam. Seria, por exemplo, as mortes dentro das prisões. Existe um quanto indenizatório, as pessoas que são assassinadas dentro de uma prisão, por exemplo, por facções. Existe um quanto indenizatório. Se você procurar pela jurisprudência, nos sites de Brasília, esses que eu falei, que é ST, o STJ, você vai ver que tem um valor, por incrível que, mas não passa daquilo, entendeu? É o máximo que se chega, mas não passa daquilo. Pois é. É triste, mas, mas é uma coisa que acontece. Outros custos, por exemplo, seria o custo de recuperação ou de reposição. Se você perdeu o serviço ambiental, quanto que custa para voltar ele de novo? E aí tem os PRADs, né, Plano de Recuperação de Área Degradada, que eles estimam isso. Faz um plano assim, temos que, esse solo foi degradado da mineração, vai ter que repor o solo, colocar nutriente, plantar. Isso é uma maneira de pensar. O custo de controle também é interessante, por exemplo, investimento em tratamento de esgoto. Pode, pensando assim, em relação à poluição, né, do serviço de manter a água limpa. O custo de oportunidade seria o uso da área para outro fim. É tentar comparar assim, se eu preservar essa área e usar ela para turismo, por exemplo, quanto que eu consigo ganhar com ela? Então, será que vale a pena, por exemplo, desmatar essa área para tirar a madeira se eu posso usar para turismo? É um jeito de pensar, de valorar os serviços ambientais. Queria dar um exemplo, um estudo de caso que eu estudei, já faz um tempo, foi em 2008. Mas acho que ele ilustra bem, é o da fava danta, que é uma planta que ela é utilizada, é uma planta do cerrado nativa, e que ela é utilizada para produzir rutina. Então eles usam a fava, que é como se fosse esse bago de feijão que sai da planta, da árvore, para produzir a rutina, que é um princípio ativo utilizado para fazer remédios para questão de problema cardíaco, cirurgias também. E ela pode ser feita industrialmente, a rotina, mas se fizer a partir da planta é muito mais barato e causa muito menos impacto. Então, em 2004, quando não utilizava a rotina ainda para fins industriais, o preço do quilo da fava era 5 centavos. Quando começou a utilizar mais, começou a passar para 50 centavos, para R$1 em 2006, para R$1,30 em 2008. Depois eu não acompanhei depois, mas a gente vê como que um serviço ambiental ele vai, o valor vai aumentando, pode ir aumentando. E se você preservar aqui, você pode pensar num custo de oportunidade, né? De opção de usar no futuro quando o valor estiver maior. E aí assim, é lógico, a produção foi aumentando e o valor total de mercado de circulação econômica também vai aumentando. É interessante ver isso se a gente for comparar com outras opções. Por exemplo, em 2008,
árvore, ela conseguiria gerar R$ 30 por ano. Se fosse utilizar a árvore para carvoejamento, ia gerar 50 centavos ou R$ 1 por árvore. E depois que cortou, não ia poder usar mais. Aí você pensa, né? Numa comunidade que se estrutura num lugar vivendo de carvoejamento, será que valeria a pena migrar para a extração da rotina? E em algumas regiões ela é até mais lucrativa do que a silvicultura de eucalipto. Se tem uma densidade grande de fava-danta, né, de faveiro, aí fica melhor do que plantar eucalipto, que é uma outra opção muito utilizada no cerrado. Então, agora, apesar de ter essa comparação econômica, lógico que tem questões culturais muito grandes. Então, se uma comunidade tem a cultura de fazer carvoejamento, nem sempre eles vão querer ou então conseguir se reorganizar para fazer uma nova atividade produtiva. Tem um aspecto social que não é só a escolha simples, econômica. Então, e aí assim, indo mais além, esse preço era o preço que a comunidade vendia a fava. Se eliminasse os atravessadores, a comunidade local ia ganhar 10 vezes mais. Porque vende a R$ 1,30, mas o atravessador vende a R$ 13 para a indústria. E se fizesse um projetinho de desenvolvimento local e fizesse um laboratório para extrair a rotina na comunidade, já passava para R$ 200 por quilo, que é muito maior. E aí o que aconteceu? O governo lançou um projeto para distribuir recursos para fazer esse laboratório, um em Minas Gerais e outro no Ceará, onde também tem esse faveiro. No Ceará, o pessoal conseguiu fazer. Em Minas Gerais, a comunidade não conseguiu se organizar, o dinheiro escoou, não conseguiu ser utilizado de forma eficiente, e eles não conseguiram fazer o laboratório de extração de rotina. Então vocês veem que também tem a organização social dentro dessa história. Só uma coisa que lembrou o meu trabalho, por exemplo. A gente paga pelo serviço ambiental, que é a triagem mesmo para os catadores. E um dos nossos movimentos é tentar tirar a eliminação, eliminar esses, tem os atravessadores também que são chamados de sucateiros, e fazer eles venderem direto para a indústria final, que faria eles ganhar mais ou menos isso, até 10 vezes mais pela venda dos materiais e tal. Por exemplo, em São Paulo a gente consegue fazer eles se organizarem para tirar esses atravessadores. Fazer uma associação, uma cooperativa, né? Sim, até a gente mesmo ajudando, falando, essa indústria aqui, a gente consegue fazer a conexão para você. Mas eu vejo que na interiorização do Brasil, quando a gente foi tentar fazer isso no Mato Grosso do Sul, os sucateiros se organizam em máfias, máfias mesmo não sei se é o caso da extração aí. Então eu vejo que pelo menos dentro da reciclagem não é só organização social, mas tem alguma maneira de conseguir, a gente não consegue desmantelar essas máfias porque é coisa de tiro mesmo, de ameaça de morte. Exatamente. Sim. E enfim, só para falar que pelo menos dentro da reciclagem não é só organização social, a gente tenta montar organização social para isso, mas tem interesse de máfia do lixo mesmo. Não sei se é o caso. Você pode ter os atravessadores, pode ter até da própria indústria também. Sim. Então, é importante pensar nisso também. Sim. Então, esse era um exemplo para a gente tentar ilustrar um pouco, né? Um outro exemplo que nós podemos pensar é a questão de escassez hídrica. Esse gráfico aqui, ele mostra como que para diferentes culturas, algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo, a produtividade aumenta se você irriga, em vez de depender só da chuva. Então vocês veem que aumenta, assim, tem uns que aumenta 3 ou 4 vezes a produtividade. Agora suponha que numa região começa a instalar tanta irrigação que começa a ter escassez de água, principalmente num ano que chove menos. Quando chove menos, a produtividade vai cair daqui para cá. E aí o agricultor ele investiu dinheiro para fazer o equipamento de irrigação, mas ele não consegue ter a produtividade. Então a gente vê um caso que tenha o serviço ambiental de manter a água, quantidade de água suficiente nos rios, ele causa um aumento de produtividade que pode ser valorado também. O
muito comum assim, em propriedades, principalmente rurais, mas dá para fazer urbana também. Tem até uma norma da ABNT explicando como que faz. Que é o seguinte, se você tem um pedaço de terra com uma certa fertilidade do solo, vamos pensar para a agricultura, o serviço da fertilidade. Mas naquela região, naquela propriedade específica, vocês não sabem o preço. O que você faz? Você procura propriedades rurais em volta que sejam mais ou menos, mesmo contexto ambiental, mas que tenham fertilidades iguais ou diferentes. E aí tenta ver esses preços de outras que estão sendo vendidas para estimar daquele lugar. Seria mais ou menos essa que é a ideia. Outro que encaixa nesse item é o do custo de viagem. O custo de viagem é o seguinte, é muito utilizado para unidade de conservação, lugares turísticos, que é o tanto que a população gasta para viajar para o lugar. Ou seja, o aporte que o turismo traz para a economia do lugar também. Ele é interessante, mas ele é muito específico de contexto. Você não consegue utilizar para outros casos. E é difícil de pensar também, por exemplo, se você não tivesse aquele ponto turístico, se as pessoas iam deixar de viajar ou se elas simplesmente iam viajar para outro lugar. Então, se realmente você teria um prejuízo econômico, qual que é o nível do prejuízo? Mas é um método interessante e relativamente simples, muito utilizado para questão de ecoturismo. E o método contingente, que é algo que a gente perguntei de quanto você pagaria para preservar a ararinha azul, que é um pouco assim, quanto que você pagaria para ter o ar limpo? Ou quanto que você venderia a água do seu rio, por exemplo? Ou então dar uma escala de importância de 10 a 1, por exemplo. São maneiras de tentar dar um valor para um bem que ainda não existe mercado para ele. Normalmente o ideal é procurar as pessoas que vivem no lugar, porque elas é que vão comercializar o serviço, que sentem na pele. Mas às vezes não tem ninguém lá, ou às vezes não tem dinheiro para fazer uma pesquisa muito ampla, então procure especialistas, pessoas que lidam com isso há muito tempo para tentar estimar também. O ideal é sempre nas pessoas que vivem no local, mas quando não dá, às vezes tenta com especialista. E existem técnicas que procuram entrevistar um tanto de gente, tirar uma média, e outras que é abordagens participativas, que tenta colocar várias pessoas juntas e tentar chegar num acordo de qual que seria um preço justo. Hoje, por exemplo, a cobrança pelo uso da água nas bacias hidrográficas é mais ou menos uma abordagem de consenso. Tenta juntar todo mundo que faz parte do comitê de bacia e discutir qual que seria um preço justo para que as pessoas têm que pagar por usar a água. Então, eu passei para vocês alguns métodos, existem vários outros, e tentando conciliar aquele esquema conceitual do valor total com os métodos que eu passei para vocês, o valor de valoração contingente, pode perguntar para as pessoas, ele pode ser usado em todas as situações, mas ele é o mais incerto. Ele é o mais difícil, que te dá menos segurança. Até para o valor de existência, né? Igual a gente perguntou da ararinha azul. O uso de mudança de produtividade, de custo, que foi a maioria dos que eu mostrei para vocês, eles podem ser aplicados mais ou menos nesses três. Que é um pouco aquele exemplo da fava danta que eu mostrei para vocês, que daria para ser aplicado, da questão da irrigação. E os de uso direto, aí vocês têm o mercado real, esse de preços hedônicos, que é o que eu falei da propriedade rural, que a gente pode estimar o preço, e o dos custos de viagem, que a gente também tem os valores que as pessoas estão gastando. Então, quer dizer, nem todo método pode ser utilizado para todo o valor. Principalmente o de cá, às vezes você vai ter que perguntar para as pessoas o que seria justo ser investido, porque a gente não comercializa. Bom, eu passei para vocês isso, eu queria alertar para algumas situações mais complexas. Primeiro, a questão de oferta e demanda. Nem todo lugar vai ter a mesma oferta e a mesma demanda. Às vezes, se você corta um serviço ambiental, as pessoas não têm como achar outro substituto. Em outros lugares, as pessoas têm.
Então, às vezes, assim, acabou a água do rio, a pessoa consegue tirar a água do poço. Ou às vezes não consegue. Ou às vezes, por exemplo, fazer um sistema de pagamento por serviço ambiental. Para a produção de água, né? Por exemplo. Num rio que passa para o abastecimento público de uma cidade, tem uma demanda. Para um rio que corre direto para o oceano, não tem a demanda. Então, tem que pensar um pouco, que não é simplesmente falar assim, o valor da água é tanto para todos os contextos. Não é assim. Outra questão é a questão da emoção do consumidor. Quando está tendo um conflito ambiental, todo mundo dá um valor super alto para o recurso. Depois que terminou o conflito, as pessoas não dão. As pessoas elas gostam de receber, mas não gostam de pagar. Então, se você falar quanto que você quer vender o seu rio, a pessoa vai dar um valor alto. Quando você quer pagar pela água do rio, a pessoa já vai dar um valor baixinho, que ninguém quer pagar. E por quê? Porque as pessoas são acostumadas a usar um ambiente sem custo. Essa questão da valoração é algo recente. Então, para poder usar, para transitar para a valoração, cria problemas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o governo resolve criar uma taxa no combustível, uma taxa extra no combustível, para compensação dos impactos de mudança climática ou de poluição. Vocês já viram que teve na greve dos caminhoneiros, né? Imagina se o governo resolver fazer uma taxa extra. Mas será que não é justificável se usasse esse dinheiro para diminuir a poluição do ar? Isso aconteceu em Minas Gerais em 2012, que um deputado propôs uma lei para fazer isso. E aí teve um conflito social imenso, a população, os jornais, todo mundo criticando. Nesse momento ninguém queria virar ambientalista, todo mundo estava pensando no seu próprio dinheiro. E aí acabou que a lei não foi aprovada, o deputado não foi reeleito, que propôs a lei, foi um problema. Professor, mas é que assim, por exemplo, se a gente for analisar nesse contexto de recursos naturais, eu acho que assim, é a natureza, entendeu? Do jeito que ela veio, eu acho que ela tem que ficar, não pode ser tocada, né? Ou sobretaxada, por exemplo. Né? Então, porque é aquilo que a gente vem falando desde o início da aula. Se isso um dia acontecesse, os caras cobrarem, por exemplo, pelo ar, é impossível cobrar pelo ar que a gente respira. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar esse? É um exemplo, assim, vamos viajar agora um pouquinho para parafrasear. Quem pagaria mais esse imposto seria nós que respiramos o ar que é de graça. E quem seria, digamos assim, beneficiado muito por isso seriam as elites, eles mesmos que estão no poder. Então, quer dizer, os recursos naturais, a própria palavra já diz, né? É natural. Então, bom, na nossa política ambiental a gente tem o princípio do poluidor pagador e do usuário pagador, que ele incorpora justamente esses assuntos que a gente está falando. Agora, para sair desse princípio e ir para a prática, é uma dificuldade. Então, mas existe esse princípio, né? Mas tem umas coisas, por exemplo, assim, na China tem lugares, as grandes cidades que são muito poluídas, por exemplo, as pessoas meio que já estão começando a pagar pelo ar, porque tem estabelecimentos assim com ar super filtrado. Então, e eles pagam por isso. Então, de alguma forma, já virou uma espécie de recurso. Exatamente. bom exemplo. E dá para pensar se você vai morar numa região com muita poluição ou numa região com baixa poluição. Aí quem tem menos dinheiro acaba indo para a região com maior poluição, por exemplo. Isso acontecia muito em Cubatão, tem um trabalho sobre isso, que a população mais pobre ficava mais nas áreas mais poluídas, né? Com a gestão do lixo também, todas as cooperativas de reciclagem ou aterros sanitários estão em Zona Leste, zonas mais Sul, pobres. Sim, na cidade de São Paulo, por exemplo. É verdade. Isso mesmo. Bom, e um pouco, outra questão complexa é a adaptação econômica, tecnológica e social, que às vezes é bem complexa, mas assim, quando falta um serviço, será que a gente consegue adaptar para trocar por um outro serviço? Então, é difícil de pensar, é difícil de modelar isso, de saber como é que as pessoas vão se adaptar no futuro. Vai acabar o petróleo, a gente vai conseguir criar ter uma outra tecnologia alternativa, sustentável, quando acabar o petróleo, por exemplo, né? Tem gente que aposta que sim, outros apostam que não. Então, bom, eu acho que eu vou ir um pouquinho mais rápido agora. Queria fazer uma atividade com vocês,
para dar tempo. Eu vou passar aqui, desculpa, é mais para manter dentro da aula. Vamos pensar assim, que o governo de São Paulo, ele quer fazer um programa de pagamento de serviços ambientais para proprietários rurais deixarem uma parte da propriedade preservada. Então, eu vou pedir para vocês fazerem individual, pode ser em dupla. Não, pode ser individualmente, acho que dá para vocês fazerem. Escreve no papel como que vocês fariam para valorar o serviço ambiental para ser pago para cada um desses produtores rurais, tá bom? Pode ser para entregar agora, a gente tem um tempinho, né? Uns 10 minutinhos, tá bom? Vocês pensarem no conteúdo da nossa aula de hoje, quais que são esses serviços ambientais, como é que a gente consegue valorar, para vocês colocarem em prática o que a gente discutiu hoje. Alguém tem uma dúvida relacionada? Sim? É para valorar, e aí o valor seria repassado aos produtores? Exatamente. Ah, tá, e a gente vai explicar. Isso, a ideia é assim, se ele preservar uma área, ele vai receber um valor, mas quanto que vai ser? E como que vai ser definido esse valor? Isso, exatamente. Por quê? Com que base em quê? Essa que é a ideia, tá bom? É para entregar, né? Isso, para entregar. Pode deixar para entregar no começo do próximo round? Será hoje? Bom, vocês acham que não dá para entregar hoje? Não, porque parece para ser pequenininho, não precisa ser coisa comprida não. É mais para estimular a reflexão de vocês agora.